Conosco, a esperança não é a última a morrer. Conosco, a esperança não morrerá. Temos de reencontrar o que perdemos na pandemia, refazer os laços desfeitos, quebrar as barreiras erguidas. Especial Informação. À conversa com Marcelo Rebelo de Sousa, em direto na Rádio Caminha, com Cidália Aldeia. Boa tarde, Sr. Presidente, bem-vindo a Caminha e obrigado por ter incluído na sua visita ao Conselho uma passagem pela redação do Jornal Caminhense e pelos estudos da nossa rádio. Nos próximos minutos vamos estar à conversa com o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e mais 3 convidados, 3 jovens que vieram aqui para dar o seu testemunho sobre como é viver num concelho longe dos grandes centros urbanos. Que oportunidades, que dificuldades, o que esperam do futuro. É essa a partilha que propomos. Vamos então conhecer os nossos convidados. O Sr. Presidente dispensa apresentações. Começamos pela convidada mais nova, a Mariana Verde Fernandes, que tem 18 anos e estuda na Escola Básica e Secundária Sidónio Pais em Caminha. Frequenta o curso Científico-Humanístico Ciências Socioeconómicas. Quando terminar o 12º ano, a Mariana pretende ingressar no curso de Engenharia Informática, preferencialmente na Universidade do Minho, em Braga. Para além de estudar, gosta de desporto, arte, desenho e escrita e tem particular interesse por causas sociais. Esta é a Mariana Verde. Obrigado por estares aqui hoje a partilhar a tua experiência connosco. A segunda convidada é a Sandra Maria Gonçalves, tem 41 anos e reside no lugar de Gandra, na extinta freguesia de Arga de Cima, a nossa Serra d'Arga. Depois de ter trabalhado na área da hotelaria em Lisboa, há alguns anos a Sandra decidiu regressar às suas origens e neste momento dedica-se à agricultura e ao pastoreio. Exerce o... Peço desculpa. É uma apaixonada pela Serra d'Arga e pelas suas tradições, que defende com unhas e dentes, como se costuma dizer. Obrigado, Sandra, por teres aceito o desafio para estares aqui hoje a partilhar a tua experiência connosco. Por fim, temos o Tiago Caçador, tem 36 anos, é natural de Vila Praia de Âncora e tem desde 2009 o mestrado integrado de Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Começou a trabalhar em 2009 na Siemens, no Porto, passou também pela Nova Base e pela Expand IT, empresas sediadas em Lisboa. Desde 2012 está na Deloitte, líder global na prestação de serviços em mais de 150 países, onde em Angola, conta já com mais de 300 profissionais. Exerce o cargo de gestor sénior na área de Business Intelligence e está atualmente no maior operador de telecomunicações de Angola. Ao longo da sua carreira, passou por diversas áreas, financeira, telecomunicações, setor público e transportes, e por alguns clientes relevantes, como por exemplo o Instituto Financeiro de Desenvolvimento Regional, o Banco de Portugal, BPI, Via Verde, Vodafone, Portugal Telecom, entre outras. Por ano, antes da pandemia, fazia em média 10 a 12 viagens entre Portugal e Angola, trabalhando na maioria das vezes remotamente. Obrigado, Tiago, por estares aqui hoje a dar o teu testemunho. Conhecidos que estão os nossos convidados, vamos passar então à nossa conversa. Vou começar com uma pergunta para o Sr. Presidente. De que forma é que as novas gerações podem ser uma mais-valia para os territórios de baixa densidade populacional e para Portugal nesta fase de reconstrução no pós-pandemia? Era bom, para ser rápido, porque eu quero sobretudo ouvi-los aos 3. Eu diria, nós vamos entrar numa fase, e essa fase tanto pode ser uma mera recuperação, como pode ser uma reconstrução. Se for uma recuperação, é uma pena, porque é curto. É remendar, a querer voltar atrás, a querer voltar a 2019, ninguém volta atrás. O mundo continua, a Europa continua, Portugal continua. Portanto, esta é a oportunidade para reconstruir, que é muito mais do que meramente recuperar ou remendar. E nessa reconstrução o que interessa é o futuro. Quem tem mais futuro? Os jovens. Nós, na minha idade, eu tenho a obrigação de pensar como se fosse jovem, olhar o que é facilidade de ser professor, e vou ser sempre professor, mas, e olhar para o médio e longo prazo. Mas é evidente, tenho à minha frente o quê? 15 anos, 10 anos, 20 anos é já duvidoso. Eles têm uma eternidade comparada com isso. E o problema é este. Um dos pontos essenciais desta reconstrução é o que se chama agora coesão territorial. Que trocado por miúdos significa verdadeiramente tornar um país que é muito desigual, muito desigual,
e falemos agora só no continente, pronto, depois há o problema das regiões autónomas muito desigual, torná-lo menos desigual. Isso passa por os jovens poderem fixar-se onde querem, nomeadamente nas suas terras. Querem sair, querem ficar, mas querem ficar, têm de poder ficar nas suas terras. E ficar nas suas terras, que tanto pode ser o interior mais profundo, como pode ser o interior intermédio, como pode ser até aquilo que aparenta ser quase litoral, mas não é. Está longe do litoral. É um aparente, um falso litoral. E os jovens fixarem significa o quê? Terem condições para, primeiro, condições de saúde, em geral os que aí residem, condições de segurança social, depois, e sobretudo para os mais velhinhos, uma população muito envelhecida, mas para os jovens é saúde, educação, e educação o mais longa possível, com a facilidade que hoje o digital permite, que não permitia há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, depois condições de trabalho, condições de intervenção, de participação cívica, de participação cultural, e eu devia ter começado por isso, mas já eu sinto tão lá em casa, num estúdio de rádio e num jornal, que achei, e já praticamente já que eu tinha estado, mas não tinha. Queria saudar o caminhense, porque é um milagre resistir. Imprensa e rádio local ou regional nestes tempos de quebra de velocidade, de crise, de no fundo haver tanta gente a morrer nesse setor, o que significa falta de liberdade, significa pior qualidade da democracia. Ando a dizer isto há anos. E as pessoas olham para mim e depois há uns subsídios, eles se preocupam com os subsídios e chega. Bom, mas, portanto, o que eu quero aqui ouvir é da parte jovens de diversas juventudes, como é que veem o presente e sobretudo o futuro que desejam para a Caminha, e quando diz para a Caminha é também para a região em que se integra, como é que veem o seu papel nisso, papel associativo, político, cívico, tudo é político, portanto, intervenção política, e como é que veem o que é que pode mudar nestes 6 anos que são muito importantes, quer dizer, 21 a 26. O que não mudar agora pode mudar no futuro, mas é mais difícil de mudar, porque as terras ficam mais velhas, porque ficam com menos dinâmica, porque perdem a oportunidade em termos relativos comparados com outras terras, e portanto que é uma oportunidade perdida. Ora, nós já perdemos muitas oportunidades nesse particular. Vamos ver se é possível não perder totalmente esta oportunidade. Eu sou sempre otimista, mas muito realista. O que se trata é não desperdiçar, ao menos totalmente, ou significativamente, ou maioritariamente, esta oportunidade. E os jovens podem e devem ter esse papel, como desde logo criticando, contestando, reivindicando, sonhando e querendo lutar por aquilo que acham que deve mudar, porque são eles os protagonistas e desde logo os herdeiros da situação que vier a ser deixada, já não digo a atual, mas vai ser deixada com mais 5 ou 6 anos, se porventura a oportunidade for perdida. Muito bem, pegando aqui, portanto, neste desafio lançado pelo Sr. Presidente, eu dirigia-me agora à Mariana. Mariana, concordas com o que disse o Sr. Presidente? E pergunto-te, onde é que a tua geração quer ver Caminha e Portugal daqui a uns anos? Eu, antes de mais, queria agradecer pelo convite, que é a primeira vez que estou numa estação de rádio, então isto é uma experiência muito nova. Eu concordo com o Sr. Presidente. Eu penso que não é uma questão de remediar, mas sim reconstruir Portugal no fator económico e social após esta pandemia. E a minha geração, começando por Caminha, eu penso que a minha geração queria ver uma Caminha que seja reconhecida no mapa, não seja mais um concelho invisível ou uma ponte para os outros concelhos ou para outros distritos, que seja um concelho modernizado, industrializado, mais verde, e também que se valorizem os fatores culturais.
já passando para o território nacional, para Portugal. E a minha geração deseja ver uma sociedade com oportunidades iguais, uma sociedade sustentável, modernizada também e descentralizada. E também para último, aqui pegando num ponto pessoal, uma sociedade mais empática com todos, que há vários grupos marginalizados, como os idosos, as pessoas com deficiências e os cuidadores, que precisam de imensa empatia, pois qualquer um pode ser um cuidador ou pode ser cuidado, e é preciso reunir as condições para tal e uma vida digna para aqueles que cuidam e para aqueles que vão ser cuidados também. Tu defendes uma sociedade mais inclusiva. Sim. Muito bem, e agora vou passar aqui ao Tiago. Tiago, tu estás em teletrabalho a partir do nosso concelho. Regressar era algo que tu sempre quiseste. Pergunto-te porquê e que mais-valia é que achas que os jovens podem trazer e o que é que o território pode ter com os jovens? Obrigado pelo convite. Eu acho que aqui a palavra-chave é oportunidade. Quando nós partimos à procura de novos desafios, quem gosta aqui da nossa terra e com estas valências todas que nós temos, pretende sempre regressar. A pergunta aqui é se existe a necessidade de nós irmos à procura dessa oportunidade. A meu ver, e acho que este é um tema muito importante, porque cada vez mais um jovem, quando acaba a sua licenciatura, a pergunta é: e agora para onde é que eu vou trabalhar? E muito provavelmente encaminha, a maioria tem que ir para um Porto, Lisboa, até para fora de Portugal. Por isso, a meu ver, eu acho que a grande questão, e a pensar no futuro, é o que é que nós podemos fazer para isso não acontecer ou para minimizar essas saídas. Ok? A meu ver, nós podíamos fazer aqui algumas coisas, que é, quando nós estamos aqui a projetar o futuro, acho que o poder local tem aqui uma importância vital para seduzir as empresas, para nós conseguirmos criar emprego. Hoje em dia fala-se muito em criar emprego, mas isto não se cria de um dia para o outro. É preciso perceber quais são os ramos, qual é a indústria, como é que nós criamos emprego. Eu falando aqui do que conheço, por exemplo, a nível de telecomunicações, informática, cada vez mais existem várias empresas que optam por descentralizar porque traz imensas vantagens. Poupam nos custos, por exemplo, de infraestrutura, conseguem seduzir pessoas que habitam em Caminha e não querem ir para o Porto ou para Lisboa por diversos motivos, e eu acho que o poder local deveria de conseguir seduzir essas empresas para nós pensarmos no futuro, no nosso concelho, senão é quase algo impossível. Porque existe muita competência no nosso concelho e muitas vezes as pessoas não fazem carreira na sua área porque não têm oportunidade. E eu acho que isso é que é um pouco injusto, porque todos somos iguais e todos deveríamos ter os mesmos direitos. É verdade que alguns arriscam mais, vão para fora, mas também é preciso ter ciente das dificuldades que isso acarreta. Uma pessoa que faz o primeiro emprego no Porto, onde paga um alojamento, onde tem despesas diárias, onde tem transportes, é algo novo que, para alguém que habita aqui em Caminha. E eu acho que quando nós discutimos este tema, o principal e a principal questão é mesmo como é que nós podemos resolver esta situação. Muito obrigado, Tiago. E agora passava à Sandra. Sandra, tu que te dedicas à agricultura e ao pastoreio na Serra, começo por te perguntar, daquilo que é o teu conhecimento, há muitos jovens a dedicarem-se a esta atividade por aqui? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Não, infelizmente na agricultura há poucos jovens, porque pronto, é um trabalho pesado e as pessoas não procuram outros empregos mais limpos, onde tenham fins de semana. Uma pessoa que se dedica à agricultura e ao pastoreio como eu, não temos folgas, não temos férias, os animais têm que comer todos os dias, não é?
E pronto, a agricultura é uma coisa que temos que fazer todos os dias. Podemos não ir de manhã, mas temos que ir à tarde, na altura de verão e tudo. Tem sistema de regas e há muito trabalho na agricultura e pronto, é pesado, e os jovens hoje em dia querem ter um emprego e não se querem muito dedicar à agricultura. Mas tu trocaste a cidade pela serra. O que é que te levou a fazer essa escolha, essa opção? Sim, eu troquei a cidade, embora tenha trabalhado algum tempo na restauração, mas depois optei por vir cá por cima, para o pé dos meus pais, da minha tia, que já estão com uma certa idade, e assim aproveita-se seguir com o trabalho da minha mãe. Pronto, tinha ovelhas e temos, e então dar a continuidade às nossas tradições e às nossas raízes, embora seja muito difícil na serra viver um pouco só disso, não é? Na tua opinião, até que ponto é que a proteção ambiental da Serra d'Arga e do Concelho de Caminha é importante para o desenvolvimento do setor primário, nomeadamente a agricultura, e também, portanto, a pastorícia, que é aquilo a que tu te dedicas? Sim, não sei, eu acho que a proteção, se calhar, para nós que vivemos lá, se calhar acaba por não ser muito boa, não é? Porque nos vai trazer, se calhar, alguns contras. Depois vemos por Parque da Peneda Gerês, e isso vai limitar-nos muito a nossa vida, acho eu. Mas depois também há outro assunto que nos preocupa muito acerca da Serra d'Arga, que é as minas de lítio. Que nos vai trazer, vai-nos dar cabo e dificultar muito a nossa vida, não é? Porque se isso for avante, vai-nos dar cabo da água, e é uma das coisas muito boas que a gente tem na Serra d'Arga, e além de nos destruir a paisagem. Muito bem, chegamos ao final desta primeira ronda de perguntas. Sr. Presidente, algum comentário àquilo que foi dito aqui por estes três convidados? Primeiro, eu acho que a Mariana levantou aqui, só para simplificar, foi tudo o que disseram, foi interessantíssimo, dois problemas. Um é, que retoma o que eu tinha dito, nós somos uma sociedade muito desigual. Muito desigual e às vezes pouco inclusiva. E quando há muitas crises, as pessoas ficam egoístas. Pensam na sua sobrevivência, na sobrevivência sua e dos mais próximos, e não pensam nos outros. Isto aplica-se aos mais idosos. E sendo um país muito envelhecido, as pessoas perdem a paciência para lidar com. Aplica-se aos mais pobres. Aplica-se aos mais distantes, mesmo territorialmente. Quem está bem deixa de estar, depois pensa como é que volta a estar bem, não pensa como é que outros estão pior e ficam piores com as crises. Aplica-se aos imigrantes. Aplica-se aos migrantes, mesmo dentro do território, nacionais, portugueses, que migram no território. Há assim uma espécie de xenofobia mais ou menos oculta, mais ou menos assumida, que tem várias facetas. E o agravamento das desigualdades pode criar, de facto, um país. É uma coisa que as pessoas às vezes não percebem. Aqueles que estão em posições privilegiadas, governo privilegiadas, dizem, não, nós vamos crescer e vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e os outros não acompanham. Além de um problema ético, vive-se em conjunto. E partilha-se. Solidariedade existe por alguma razão. Mas é estúpido, porque o haver um país muito desigual puxa todos para baixo. Esta ilusão de que não, eu e mais uns tantos, porque somos mais jovens, porque sabemos mais, temos mais qualificações. Nós fazemos um país e fica um país a várias velocidades. Os outros não acompanham. É que até esse país privilegiado sofre com o facto da desigualdade. Não vai tão longe, não pode ir tão longe. Portanto, mesmo que não haja um argumento mais forte, haja um argumento esse, que é um argumento de facto, que é preciso ter presente. A segunda questão que disse a Mariana tem a ver com a descentralização e com o poder local. O poder local é vital. Eu fui autarca em várias autarquias, na mais pobre de Portugal,
que era na altura Solarico de Basto, mais pobre que as mais pobres insulares e as mais pobres alentejanas e transmontanas e da Beira. E depois da mais rica, que é Lisboa, e de uma média alta, que era Cascais, ou quase alta, para não dizer. Bom, e o que é que eu acho? Eu acho que o poder local aí tem um papel fundamental. É uma das grandes diferenças da democracia em relação à Primeira República, em relação ao resto da história do país. Há poder local. E milhares e milhares e milhares de pessoas já passaram pelo poder local. E vão passar. Mas o poder local tem que ser um protagonista muito ativo nesta mudança, neste salto fundamental que se pretende. E, em alguns casos, não tem dimensão para isso. E uma das lições da pandemia, para mim, foi de que a descentralização vai implicar qualquer coisa que tenha a ver com unidades mais vastas do que apenas o município, ou até as comunidades intermunicipais. É evidente que é bom haver comunidades intermunicipais que atuam em conjunto. Mas, provavelmente, vai ser preciso haver alguma lógica de uma estrutura de poder, de instância de poder e de participação entre o poder central e municípios e comunidades intermunicipais. O que recoloca o debate sobre a regionalização. E porque eu estava a pensar aqui, por exemplo, no caso de Caminha. Eu confesso que sou um forasteiro, no sentido que o Presidente da República não quer forasteiro em nenhum ponto de Portugal. Mas não é especialista, nem conhecedor efetivo por dentro do que se passa. Mas há aqui legítimas metas a perseguir que provavelmente só são possíveis atuando em conjunto com outros municípios. Numa lógica regional. Para além daquilo que, obviamente, as autarquias locais, as freguesias e o município podem fazer. Isso implica uma lógica mais vasta, de sub-região. Tomemos a região norte, que é feita de muitas sub-regiões. Há a sub-região que é Trás-os-Montes, há a sub-região que é a área metropolitana do Porto, há depois a sub-região no Minho, e no Minho há uma diferença entre a área metropolitana de Braga, por exemplo, e outras realidades que estão a ter processos evolutivos interessantes a nível do antigo distrito de Viana do Castelo, mas provavelmente assimétricos, quer dizer, desiguais. E isso implica, na ideia que depois foi retomada pelo Tiago, que a ideia de atrair empresas para o território já não é como antigamente se fazia. Empresas que significava ter que estar lá tudo localizado. Já nem mesmo as indústrias funcionam assim. Não têm toda a indústria num município, ou um ou dois municípios vizinhos, já não há. Hoje, com a possibilidade que o digital deu, é possível trabalhar descentralizando de forma a localizar parte do trabalho nos setores mais distintos e remotos. E, portanto, isso implica o tal esforço, chamemos assim, sub-regional. Municipal, sem dúvida, mas sub-regional, que é como é que nós vamos, em relação às competências que temos na nossa área, no nosso município, gente que se formou, que se forma, que quer, como é que podem ter uma qualidade de vida que não tenha nas áreas metropolitanas, não tenha noutros pontos do território. Essa qualidade de vida, continuando a trabalhar, mesmo que seja à distância, para unidades económicas importantes, portuguesas ou estrangeiras, e que são sensíveis a isso, vão ser cada vez mais sensíveis. As pessoas vão trabalhar cada vez mais e viver cada vez mais longe de um lugar físico onde o trabalho se concentrava em massa com um conjunto do grande de outras pessoas. E esse é um desafio que se vai pôr aceleradamente. Vai ser acelerado daqui a 10 anos, já estamos a falar noutros termos. A distância vê-se de outra maneira. Depois, naturalmente, que a Sandra levantou duas questões muito interessantes. Uma é uma nova agricultura, que pode fazer a ponte com a antiga agricultura, e quando se fala agricultura e pecuária,
porque é possível encontrar uma forma virtuosa de complementaridade. Eu às vezes encontro amigos meus que veem a agricultura, e depois o resto é visto como se fosse uma projeção dos animais de estimação ou animais próximos. Ora bom, há uma realidade diferente disso. Que tem a ver com o pastoreio, que tem a ver com a pastorícia, que tem a ver com a pecuária, que não tem que ser em grande massa, não tem que ser em grande escala, mas que pode existir e que se complementa com a agricultura. Há gente nova a voltar a isso. É pouca, os apoios são limitados e é mais fácil em algumas zonas do continente do que noutras zonas do continente. Há muito disso no centro do continente, em alguns pontos do norte, mas menos noutras áreas. E isto vai ser uma realidade, vai crescer no futuro. Vai crescer. Porque as jovens gerações não pensam nem sentem como as gerações que as antecederam. É uma mania dos mais velhos achar que os mais novos têm que ser iguais a eles, não? Ou iguais ao que eles eram quando eram jovens, ou sonhando a mesma coisa. Não, sonham coisas completamente diferentes, ainda bem. Bom, esse é um ponto. Outro ponto, a Serra da Água. E aí a questão é muito simples, como ela colocou, é o problema da mineração. É o problema da mineração. E eu há bocado encontrei uns jovens que estavam aliás, encontrei 2 tipos de posições sobre essa matéria. Uma dos mais velhinhos, outros mais novinhos. E aquilo que eu acho é o seguinte. Acho mesmo o seguinte, acho que há aqui uma riqueza natural que é indiscutível. É uma riqueza natural. Porque não é apenas uma realidade estritamente ambiental pura ou ecológica pura, podemos chamar um ecossistema, se quiser, muito completo, que tem várias vertentes. A agricultura é uma delas, a pecuária é outra, a paisagista é outra, e por aí adiante. Eu dizia ali aos jovens mais incisivos das suas posições que eu não acho que jamais venha a haver uma mina na Serra da Água. Não acho. Não acho, porque as pessoas olham e dizem, está bem, mas a lei, teoricamente, pode permitir e tal, e a lei, e a regulamentação da lei. Nós sabemos como é, uma lei que foi de 2015, demorou imenso tempo depois a regulamentar. A regulamentação, para fazer um equilíbrio, tornou o processo muito complexo. Tão complexo que a sua própria aplicação é muito complexa. Bom, e portanto, o que significa que logo isso, o que está previsto, pelo menos no diploma, no decreto-lei que dá a execução à lei, torna mais complicado o processo para todo o território, não é? Estou a falar em todo o território continental, não especificamente para uma situação. Primeiro ponto. Segundo ponto, como sabem, isso despertou um debate que já existia antes e está pendente no Parlamento agora, por iniciativa de um partido, a apreciação desta matéria. E há partidos que têm sobre ela posições várias, mas isto vai ainda dar um debate muito apreciado dessa matéria, mas depois, mesmo que haja lá em termos de quadro, o problema é a da execução em casos específicos, concretos. E em casos concretos, há coisas que não se podem tornear a estudos de impacto ambiental. Não caiu atenção, não. Pronto. Estudos de impacto ambiental. Eu acho que é a minha percepção de muitos anos de análise dos fenómenos, muitos anos, ando nisto há várias décadas, é de que não só, nem sobretudo por corresponder como corresponde a uma vontade coletiva muito forte, mas a própria realidade faz com que eu não veja nada plausível, nada provável aquilo que preocupa legitimamente a Sandra, e eu também estaria preocupado, porque
tem a vida dela lá, a vida dela é num determinado contexto, e a alteração radical do contexto ali é um choque. E é uma frustração de expectativas muito grande. Muito bem, vamos então agora a uma última ronda de perguntas muito rápida, porque estamos quase a atingir o limite de tempo da nossa entrevista, e vou voltar ali à Mariana. Mariana, para os jovens de hoje a questão do ambiente tem sido muito importante, que eu sei que também é importante para ti, já deste só um bocado aí uma pequena chega sobre isso. Que outros temas são importantes para a vossa geração e porquê? Ora bem, eu vou começar com o facto de todos os jovens estão preocupados com o seu futuro. Falar no contexto do Conselho de Caminha, muitos jovens, e de outros conselhos também, muitos jovens ficam sempre a indagar se vão para aqui ou para acolá, para regiões mais metropolitanas, com mais polos universitários, porque na área em que eles residem não há oportunidades, não há recursos, então têm de ir para fora. É sempre bom sair, mas criamos sempre raízes. É impossível cortarmos logo de tesoura. Eu penso que possa haver mais oportunidades e que também o facto de daqui a 15 anos se a nossa qualidade de vida irá ser saudável, se iremos ter recursos, se vamos viver de forma sustentável, económica, etc. O segundo ponto, e que agora agravou-se com o contexto pandémico, foi a saúde mental. Muitos jovens, eu tenho visto isso também na minha turma e por experiência pessoal, que muitos jovens com estes 2 confinamentos, com este de janeiro a março e do ano passado, também que ficaram de rastos. Não só jovens, também todas as pessoas, afetou todas as pessoas negativamente. Muitos jovens ficaram sempre com uma sensação de pressão das aulas virtuais, das avaliações e também dos exames nacionais, na observação de conteúdos, os próprios hábitos, de sair à rua com os amigos e também com estas normas todas de distanciamento, saúde, etc., há sempre aquele receio e aquele stress se o bicho vai entrar em nossa casa, se pode afetar os nossos familiares mais velhos ou até nós mesmos, e muitas pessoas ficaram mesmo mais ansiosas, mais depressivas e mais isoladas, consumindo só redes sociais, que também arruinam o nosso círculo, a nossa maneira de interagir. O que está nós deixamos de nos preocupar um bocado com o que está ao lado. Resumimos só ao nosso espaço. Eu acho que isso foi muito afetado e está a ser um dos principais temas e assuntos mais pertinentes da atualidade. Muito bem. Tiago, para um jovem já na fase seguinte, que está no mercado de trabalho, as preocupações são semelhantes. O que é que é preciso fazer para traduzir as preocupações da vossa geração em ações aqui em Caminha? Ok. Nós temos de ser concretos. Caminha depende fortemente do turismo. A questão é que o ano não tem 3 meses, mas sim 12 meses. Por isso, nós deveríamos estar a preparar o futuro e, como por exemplo estávamos ainda agora a falar da Serra, nós basicamente estamos a proteger que não deem cabo da Serra, em vez de estarmos a potencializar a Serra. E muitas das vezes nós falamos muitas vezes, mas nós precisamos de decisões concretas. É como é que resolvemos e quais são os próximos passos. Eu acho que Caminha precisa de
trabalhar os 12 meses. Sabemos que isto não é fácil, mas nós sabemos que se mantermos cá as pessoas, com mais facilidade a economia local consegue trabalhar, conseguimos que as pessoas até estejam mais perto dos seus familiares. Eu tenho colegas que têm mães com 70, 80 anos e eu estou em Lisboa. Mesmo que nós queiramos dar esses cuidados e de certeza que ninguém gosta mais da mãe do que ele está completamente deslocado porque tem que estar a ganhar o seu dinheiro e a fazer o trabalho. Por isso eu acho que nós tínhamos que ter medidas concretas para captar, acima de tudo, emprego. Quando se fala captar emprego, é preciso perceber os benefícios que traz para o concelho. Porque criar uma fábrica para daqui a um ano estarem lá 20 robôs não cria emprego, gera só negócio para a empresa. Por isso eu acho que o que me preocupa mais é a falta de um plano estratégico. É alguém que diga claramente quais são os próximos passos e que digamos aos jovens, olha, isto não é só ir para a praia no verão e fazer umas festas, mas chegamos a setembro e ficamos todos a olhar uns para os outros e lá pagamos a nossa mala e vamos para o Porto, Lisboa. O que eu quero destacar também, pela experiência que tenho, é que nós no concelho, seja, eu falo informática, mas a nível cultural, a nível de diversas áreas, as pessoas têm competência. E eu conheço muito pelo mundo fora algumas pessoas e são dos melhores. Ou seja, a minha pergunta é, se são dos melhores em Lisboa, também seriam certamente os melhores aqui em Caminha. E por isso, o que é mais importante de tudo é nós termos aqui um planeamento a médio prazo onde nós possamos saber com o que é que podemos contar. Porque senão andamos sempre a falar do mesmo, não temos estratégia e isto é um bocado volátil. E sejamos realistas, os jovens terminam o curso, têm que ir trabalhar, os primeiros ordenados não são fáceis para quem tem despesas fora do concelho e depois tem a família e muitos constroem a sua família fora do concelho. Casam-se em Lisboa, começam a ter família em Lisboa e o concelho aos poucos vão saindo as pessoas e nós não conseguimos reter pessoas. Para reter pessoas também é importante nós destacarmos que para abrir mais ginásios, para os restaurantes funcionarem, para o comércio local funcionar, nós precisamos ter as pessoas aqui o ano inteiro. Porque, eu sou sincero, para um turista isto é fantástico. Barato, come-se bem, praia, rio, desportos náuticos. A questão é que nós esquecemos o essencial, é a qualidade de vida das pessoas que vivem cá o ano inteiro. E eu acho que muitas das vezes nós esquecemos disso e acho que é injusto para essas pessoas. Sr. Presidente, envolver os jovens a pensar o território pode fazer toda a diferença. Não se esqueça. E da Sandra, coitada. Ai, a Sandra. Eu peço desculpa. É que eu estava... ainda bem que eu tenho aqui o Sr. Presidente para me dar uma ajuda. Sandra, uma última questão para ti. Em que medida é que os jovens poderão no futuro contribuir para dar continuidade às tradições e à cultura que definem no fundo a identidade do nosso território? Essa é uma grande responsabilidade também que nós temos em passar para as gerações futuras aquilo que hoje, portanto, são as nossas tradições. Bem, em primeiro lugar era preciso que os jovens quisessem entregar, fizer parte, ou melhor, vir para o interior, não é? Para dar continuidade às tradições que a gente tem, que uma delas é a matança de porco, que fazemos isso com todo gosto. Vamos, poucas pessoas já, a fazer a matança de porco, está-se a acabar tudo, não é? Havia várias tradições que infelizmente vão-se perdendo porque não há quem lhe dê a continuidade. Mas eu sei que tu tens essa preocupação, tu gostas de, enfim, e isso percebe-se às vezes nas tuas publicações no Facebook. Vou aqui fazer uma à parte. A Sandra gosta muito de partilhar no Facebook, quando faz, por exemplo, a colheita do milho, quando faz, enfim, vai dar de comer aos animais, isso também é uma forma de tu estares no fundo a perpetuar aquilo que são as nossas tradições. Sim, só que, infelizmente é como digo, há poucos jovens a querer manter as tradições, não é? Porque antigamente eu lembro-me de falarem, não sou desse tempo, mas lembro-me de falar que faziam-se a desfolhada, depois até, faziam-se os bailes na eira e tudo. Hoje em dia não há nada disso, está tudo, acabou-se tudo. Embora uma pessoa faça parte do rancho, da Serra d'Arga, não é? Só que não
não chega para dar continuidade a essas tradições que havia antigas. Muito bem, agora sim, Sr. Presidente, é a sua vez. Eu perguntava-lhe se envolver os jovens a pensar o território pode efetivamente fazer toda a diferença. Faz toda a diferença. Pois se eles são mais futuro do que os menos jovens, são eles os protagonistas essenciais desse futuro. Portanto, é um absurdo quando eu às vezes encontro pessoas, eu já sou um velhinho, muito velhinho, 72 anos e meio, mas tendo de pensar jovem, como professor fui acompanhando gerações consecutivas, mas acho esquisito quando de repente diz, à frente dessa função, dessa posição, dá uma pessoa de 30 e tal anos, estou novinha, de 40 anos, estou novinha. Eu pensei que quando a democracia arrancou, tirando uns bocadinho mais velhinhos, com pessoas de 20 anos, 20 e tal anos. Depois foram ficando. Há aqui uma renovação que é essencial fazer nas instituições, como nas ideias, como nas autarquias, a todos os níveis. Pegando naquilo que eu ouvi agora nesta segunda rodada, eu diria que, relativamente à intervenção da Mariana, que ela já na primeira tinha falado uma coisa muito importante, que é a cultura. Cultura. E a cultura é um pouco tudo. A cultura é feita do passado, do presente e do futuro. Liga com a intervenção da Sandra. E a Sandra diz, mas está a morrer e está uma fase em que ficamos com a sensação de que uma parte do passado está a morrer. E depois, ironicamente, ao retomar desse passado de outra forma, ligando ao futuro. Eu tenho assistido isso em muitas terras, até um bocadinho naquelas em que tenho ligações, raízes. Parecia que estava morto. E depois há um período intermédio que fica congelado e depois retoma-se de outra maneira. Ou da mesma maneira, mas com formas diversas. E depois também falou a Mariana de uma coisa que parece muito deste tempo e, portanto, não muito futuro a prazo. Mas vai ser o futuro a prazo, que é a saúde mental. Agora sente-se muito, porque as pessoas de facto levaram uma paulada com a pandemia e em particular com os confinamentos. Com as restrições, com a mudança de relacionamento social, com aquilo que se alterou de comportamento. Levaram os mais velhinhos, que envelheceram brutalmente, e portanto ficaram isolados, lidam mal com mais solidão para além daquela que têm, portanto descolaram um bocadinho das gerações seguintes, em muitos casos. Os mais novos não percebem todo o que é. Não se lembram de uma epidemia assim, não sabem o que isso é. Portanto, isto é transcendental, não entendem? Lá fizeram o primeiro confinamento, depois desconfinaram, depois tiveram 2 anos letivos atropelados e ficaram zonzos, quer dizer, e agora como é? Porque a vida das pessoas não conhece esse fenómeno que é um vazio de 1 ano e 2 meses. Não há. E houve quem trabalhasse sempre, o Tiago trabalhou sempre, mas já não trabalhou exatamente nas questões em que trabalhava, mas trabalhou sempre. Mas houve pessoas que não trabalharam sempre e tiveram altos e baixos e picos e depois... Ora bom, isto é um problema do imediato, mas vai ser um problema do futuro. A vida vai mudar, económica, financeira, social, tão aceleradamente que as pessoas têm que ter capacidade para enfrentar, capacidade mental para enfrentar essas mudanças. Tem que ter. Tem de haver, de facto, uma preocupação séria com essa componente da saúde, que foi sempre uma componente pobre, irmã pobre. A saúde era física. A saúde mental não era física, estão muito ligadas as duas. Depois, o Tiago disse uma coisa muito óbvia, que é, vai ser preciso uma estratégia. Quer dizer, para desenvolver o território tem de haver uma estratégia. E essa estratégia, eu retomo a ideia, não pode ser só municipal, tem que ser mais do que municipal, tem que ser mais vasta. Se é só municipal, o município diz, eu não tenho dinheiro para isto, nem para aquilo, é um ciclo vicioso. Como não tem gente, não tem emprego, não tem atividades económicas, não tem dinheiro para, no futuro, ter atividades económicas,
maior capacidade financeira, porque tem mais gente a criar riqueza e a fazer a diferença. E, portanto, tem que ser mais vasto. Agora, é evidente que vale a pena pensar em realidades que vão ser importantes no futuro. A ligação entre o Minho e a Galiza vai estreitar-se progressivamente. Portanto, há que pensar em algumas zonas fronteiriças. Isso já acontece. Aquilo em que pode haver uma complementaridade, pode haver interesse em atividades do lado de lá se estabelecerem do lado de cá, ao menos em parte. Já está a acontecer num ou noutro ponto. Essa circulação pode ser importante. E, como diz o Tiago, para a atividade produtiva contínua. Não é só para turismo de férias. Depois, falando em turismo, há turismo e turismo. Cada vez mais há turismo todo o ano. Isso implica, por exemplo, na Serra d'Arga. É uma das razões porque eu não acredito que haja mineração, é que está-se a investir, ou pelo menos há promessas de investimento, no turismo. Só se o Estado estivesse muito original é que investia por um lado, para depois a seguir criar condições que fazem perder muita da lógica àqueles investimentos que estão mais ou menos prometidos, ou apalavrados, ou pensados. Ora, esse turismo cultural, gastronómico, ecológico, esse turismo tem cada vez maior importância. E nos mais jovens, cada vez mais importância. E jovens, e depois, não apenas nacionais, não é o turismo de veraneio nacional ou de proximidade, não. Também internacional. E não pode ser 2 meses, 3 meses só, porque fora dos 3 meses, fora desses, há condições objetivas favoráveis. Agora, só há turismo, e o Tiago tem razão. Se houver quem resida lá e quem trabalhe lá, porque senão era uma coisa muito original, que é, vão morrendo os que lá estão, e de repente, só quando vêm as pessoas de fora para abrirem as casas, é que revive durante um tempo uma determinada área territorial. Isso não existe. Não existe. Não existe, quer dizer, a ideia de que viva, está morta durante uma parte do ano e depois vive 3 meses, 4 meses por ano. Não existe por isto, porque para haver esses 3, 4 meses por ano é preciso que haja atividades contínuas no resto do ano. Não vai tudo fechar e depois de repente as lojas abrem só 3 meses. Não há disso. É um desafio difícil. Eu devo dizer que tenho sido autarca em muitas autarquias e tive numa que era muito pobre, que foi o Cabo dos Trabalhos. Mas, apesar de tudo, era muito mais fácil do que aqui. Arrancar com parques industriais e tentar aproveitar, porque havia vizinhos que já tinham disso. E aqui não há muitos vizinhos que tenham disso. Mas não é fácil, aqui no município como Caminha, esta definição estratégica. Há potencialidades únicas. É ver que aquelas potencialidades podem ser aumentadas, de que maneira, e apesar de tudo, com polos que não precisam de ser muito grandes. Porquê? Porque é em função da dimensão própria do município. Mas tem aptidões, e tem aptidões não destruídas. Uma das virtualidades de Caminha é que, mesmo quando perde tradições, mesmo quando perde atividades de outros tempos, que é facto é que a paisagem é genericamente protegida, a localização geográfica é altamente privilegiada, e essa está lá, não muda, quer dizer, não há maneira de desviar o rio, fazer assim, não há. Tem o vizinho que tem, do outro lado, tem uma vizinhança à volta, que cada qual luta por si, como é natural e tal, mas que pode ser potenciado. Diga. Só um ponto. O turismo, é óbvio, manter e aumentar. Aqui a questão é a diversidade. E tivemos agora o exemplo da pandemia, que quando dependemos apenas do turismo,
a queda. Fatal. Pronto. Não é possível. Depois também, relativamente, é óbvio que a Câmara e o poder local têm muitas dificuldades de investimento, mas nós sabemos hoje em dia que a sedução das empresas muitas das vezes não envolve só dinheiro. Por exemplo, uma empresa quando cria um call center, por exemplo, na zona do Alto Minho, muito provavelmente se mete lá os funcionários e consegue exercer exatamente igual o mesmo trabalho que se estiver em Braga ou no Porto. Claro. A questão aqui é que nós ficamos sempre à espera quando é que vai chegar aqui o tal emprego que realmente vai ajudar as pessoas aqui aos nossos concelhos, porque nós falámos regionalização, falámos todas as medidas, mas os anos passam, e eu parece que ainda ontem saí de Caminha e já passaram 10 anos e nem eu sabia que já estava há tanto tempo lá fora. E eu, sinceramente, porque tenho visto lá fora, e até poder falar com de outros países, mas não vale a pena, posso comparar com o Porto e com Lisboa, e eu acho que o segredo está na sedução. E digo muito sedução porque a desculpa de não temos dinheiro, não conseguimos, isso é fácil. Para isso não era preciso ser proativo na gestão. Isso qualquer pessoa geria, não é? O segredo é fazer com o que temos, fazer mais. E eu acho que a proatividade, ser um bocado empreendedor e o posicionamento perante essas empresas é aí que nos pode diferenciar. Porque até as próprias empresas, como eu disse, reduzem os custos. Um edifício em Caminha, certamente, é muito mais barato que em Lisboa. Se existem 100 funcionários que são do Alto Minho ou do Distrito de Viana, não tem que estar uns em Lisboa, outros em Coimbra e outros no Porto. E eu acho que é por aqui que passa o caminho, porque senão, cada vez mais estamos abandonados, sozinhos, e as pessoas começam a ir para as cidades. Quando falamos em tradições, se as pessoas saem do seu concelho de origem para ir para Lisboa ou para o Porto, as tradições também vão. E eu, sinceramente, que eu sou uma pessoa que, quando estou fora, tento ser um embaixador desta zona, e quando trago cá colegas, noto que eles dizem isto é espetacular. Agora, e eu repito, isto é muito importante. Eu acho é que há pessoas que vivem cá o ano inteiro, e nós temos que dar condições a essas pessoas para terem orgulho em viver em Caminho, porque senão, se elas não tiverem qualidade de vida, se não tiverem a oportunidade de ter emprego, se não tiverem, pelo menos, empregos dignos para terem o seu salário e consumir, também ninguém quer estar aqui a ver os turistas a gastar dinheiro e nós na esplanada a ver um copo de água, não é? E eu acho que nós temos que arranjar aqui uma sinergia entre poder local, e eu acho que é importante poder local, depois é distrital, mas acho que é importante vir de cima, e não sei se até a nível nacional, já sei que há às vezes incentivos de fundos CREN e coisas assim para essas empresas até fazem esta descentralização, mas é importante nós, Caminha, também nos posicionarmos, porque se vier uma proposta para Viana do Castelo, ou para Cerveira, ou para Valença, certamente toda a gente a quer receber de mãos abertas. E também um ponto importante, que eu acho que não existe, é ser solidário a nível distrital, porque às vezes já concelhos têm tudo e outros não têm nada. E eu sei que isto é tudo muito bonito, é igualdade, mas depois quando capta o negócio cada um olha para si. E também, pronto, por isso é que, não sei, é um desafio. Eu concordo que tem de haver qualidade de vida e quem verdadeiramente seja residente permanentemente, para poder haver turismo, senão isso não faz sentido nenhum. As pessoas ou vivem lá, ou gostam de viver lá e têm condições de viver lá, ou então municípios novos que só acordam 2, 3 meses por ano, isso não existe. Também concordo que isto depende muito da iniciativa. Eu estou o testemunho da Ensolarico de Basto, foi assim. De facto, arrancou-se de não haver nada, e foi o caminho das pedras, até haver o primeiro hotel. Não havia turismo de habitação, depois foi preciso desenvolver, era mais fácil, mas depois o primeiro hotel, depois que tipo de atividade económica era possível atrair, como polos de formação profissional, depois de extensão em termos de educação e de ensino, depois que tipo de atividades à distância que era possível lá localizar. Foi uma guerra, foi difícil, mas foi possível. É isso que explica porque é que mesmo no interior há municípios, já não digo os grandes Viseu, já não digo esse tipo, mas municípios mais pequenos,
que conseguem atrair, a que foi dito, call centers, ou podem atrair a certo tipo de atividades. Por exemplo, a Deloitte tem um escritório em Viseu, onde se sai de lá imensos trabalhos. Viseu foi um caso de salto enorme. E eu concordo que aqui nesta área, corresponde ao antigo distrito de Viana do Castelo, há casos em que realmente há empresas galegas, por exemplo, que estão a fixar-se porque entendem que é melhor a qualidade de vida, sai mais barato, consegue realmente sinergias. É uma luta difícil. Depende muito daqueles que daqui saem e têm influência e que podem também perceber, porque isto tem muito implica uma estratégia de sedução, como foi dito. Para trazer investimento é preciso uma estratégia de sedução, de amor às raízes e à terra, e depois de capacidade de relacionamento para atrair 1, 2, 3 projetos. Eu não tenho dúvidas que a minha chegará lá. O problema é provavelmente, como noutros municípios, demorar mais tempo do que... E é uma pena. Aqueles que pelo meio foram saindo e foram seguindo outros caminhos do mundo. Porque tem potencialidades. Tem uma coisa que cada vez mais é necessária hoje, é a qualidade de vida. Depois preferem trabalhar com qualidade de vida. Segurança. Muito bem. Sr. Presidente... Bom, estou a alongar. Resumindo, já percebi. Mas isto para dizer que concordo, e como concordo com a última intervenção da Sandra, que é preocupada com o problema das tradições, mas como foi dito, e o Tiago disse, as tradições reatam-se, mantêm-se e ganham vida se houver gente a viver lá. E se voltar e passar aí de geração para geração, tudo passa por isto. Há condições para fixar os mais jovens lá ou não. Neste caso, cá ou mais ou não. Se há, as tradições umas ficam, outras mudam de alguma maneira, mas passa ao testemunho. Tem de haver esse esforço. Eu prometo também pensar um bocadinho mais nisso, confesso. São 308 municípios, mas pensar no caso específico de Caminha, sem dizer muito em voz alta, porque se digo muito em voz alta, depois alguns municípios vizinhos dizem, olha, boa ideia, depois vou eu passar à frente e passar a perna. Muito obrigado aqui aos nossos anfitriões. Foi uma honra estar aqui convosco e estão a ver para que é que serve e é insubstituível a imprensa e a rádio local e regional. É que se não forem vocês a fazer isto, ninguém mais faz. Não vai ser nenhum jornal do Porto, nenhum jornal de Lisboa, nem nenhuma rádio ou televisão nacional. Muito bem, Sr. Presidente. Agradeço também pela visita que fez ao nosso órgão de comunicação, numa altura tão especial para nós, em que comemoramos 50 anos dedicados à comunicação social. Termino também com um agradecimento aos nossos convidados e também a todas as pessoas que nos acompanharam nesta emissão especial. A todos, boa noite. Rádio Caminha 106.2.